Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. A seus postos, Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast quinzenal e de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais ner na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar. Aqui quem fala é Maria Visconti. Aqui é a Ana Viana. E aqui é a Bárbara Deotti. E no episódio de hoje, nós vamos nos apresentar. Vamos falar para vocês sobre a proposta do nosso podcast e o que a gente vai fazer por aqui. Bom, para começo de conversa, eu queria só fazer um disclaimer aqui para os nossos ouvintes que a gente começou o processo de produção desse podcast já tem 2 meses, então se você está ouvindo hoje, no dia 24 de junho de 2020, nós já estamos desde abril, preparando esse podcast, mais ou menos. Então, no meio desse processo, a gente gravou alguns episódios, regravou alguns episódios e também compramos microfones. Então, vocês talvez percebam alguma diferença de som entre um episódio e outro, mas não se preocupe que em breve todos os episódios vão ter o mesmo padrão de som, porque todos estaremos com microfones muito tops. Então, é isso. Vamos lá? Então, gente, para começar, eu acho que vale a gente apresentar para vocês o que é o NEPAT, né? O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG é uma iniciativa discente, totalmente feminina, das alunas de graduação, mestrado e doutorado em História da UFMG. É um grupo formado, produzido e encabeçado apenas por mulheres. Atualmente, temos 3 coordenadoras à frente de todo esse projeto, que somos nós, as hosts do Desnazificando. Temos eu, Ana, que estou no mestrado em História, a Maria, que está no doutorado em História, e a Bárbara, que está no finalzinho da graduação em História, todas nós na UFMG. E nós estudamos nazismo, então esse vai ser o assunto principal que vamos falar por aqui. O nosso núcleo foi fundado em 2019, em janeiro, como um grupo de estudos, e de lá para cá muita coisa aconteceu. Entrou gente, saiu gente, fizemos parcerias, mudamos algumas coisas e reformulamos também algumas vezes. E com essa pandemia, o ressurgimento do fascismo e as manifestações antirracistas e toda essa reviravolta louca que tem sido 2020, a gente realmente teve que reinventar e repensar algumas coisas. E os planos do podcast não poderiam ter sido diferentes, né? A gente começou em abril. E, bom, desde abril, tudo já mudou muitas vezes. Enfim, a gente conseguiu chegar no formato que a gente gostasse. E aí a gente vai dançando conforme a música, né? Em 2019, a gente teve nosso evento inaugural sobre os 80 anos da Segunda Guerra Mundial, que foi muito incrível. Foi um evento que teve mesa discente, docente, cinema comentado, comunicação livre para graduandos, inclusive saudades, né, minha filha? Saudades aglomerações. E queremos que esse tipo de organização seja, assim, uma coisa recorrente dentro do nosso grupo quando as coisas voltarem ao normal, né? E o corona for embora. A gente tinha vários planos para coisas presenciais no FMG nesse primeiro semestre, mas, assim, as coisas realmente foram por água abaixo com tudo isso que aconteceu, e a gente está tentando se adaptar e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, ocupando as redes sociais e os outros espaços online, para não deixar também o núcleo parado. Desde a sua fundação, o NEPAT tem como objetivo mostrar a competência das produções brasileiras, e sobretudo femininas, sobre o século XX, e inserir o FMG no cenário nacional e internacional como um centro de referência nos estudos sobre totalitarismo e Segunda Guerra. No futuro, a gente quer poder fomentar mais ainda esse diálogo entre academia e as escolas e, bom, o público amplo em geral, porque para nós é de fundamental importância que o conhecimento que a gente produz nas nossas pesquisas toquem as outras pessoas, e não apenas os nossos pares. E bom, nesse ano de 2020 a gente começou com um projeto de produção de conteúdo nas nossas redes sociais, pensando na ideia de história pública e de como a gente perde quando a gente não considera a importância do conteúdo online na formação do conhecimento. Sendo assim, nas nossas redes sociais, a gente teve uma produção quase diária, que ficou dividida em 4 nichos principais: as mulheres históricas, o calendário histórico, as indicações de filme e de literatura. A gente deu uma reformulada nisso também e estamos no meio de um processo de mudança, mas boa parte do que a gente fazia ainda continua sendo feito, com adicional de algumas outras coisas, como parcerias, lives temáticas, dicionários de conceitos e outras formas de divulgação.
O Desnazificando surgiu como mais um braço na nossa ideia de produção de conteúdo. O NEPAT tem feito muita coisa e atuado em muitas frentes, e o podcast apareceu como mais uma oportunidade para isso. A gente quer realmente chegar cada vez em mais lugares, e a gente partiu também da experiência prévia de uma das nossas coordenadoras, a Maria, no processo de criação de um podcast. E aí a gente acabou resolvendo, então, entrar nessa jornada. Gente, então, como a Ana falou, né, a gente partiu dessa minha experiência também, porque para mim foi uma experiência muito incrível participar de podcasts, né? Eu comecei a ser convidada para participar de episódios de podcasts em 2018, na época das eleições, e aí eu gravei uma série de episódios, primeiro no Giscast, gravei 2 episódios lá, foram os primeiros que me receberam, por quem eu tenho muito carinho. Depois eu gravei para o HQ da Vida, que agora chama Hora Queer, gravei para o Pistolando, gravei para as Matildas. Então, a partir dessa experiência, eu e mais 2 amigas da pós-graduação também, a Natália Ribeiro e a Kelly Morato, resolvemos criar o nosso próprio podcast. Então, em 2019, acho que em abril também, abril é um mês meio emblemático para mim, pelo visto, porque é meu aniversário, já só adiantando aqui, que eu sou taurina, e então a gente já tem mais de 1 ano de produção do Lugar de Mulher. É mais diversificado, assim, né? Nós falamos sobre outras coisas. Então, o Desnazificando também partiu dessa minha experiência prévia e dessa minha vontade de continuar produzindo esse conteúdo, porque eu acho a podosfera realmente um ambiente muito incrível. Então, também é por isso. Podosfera, eu achei muito fluente Muito nas profissional, linguagens né? Tipo assim, digitais. Podcast, tipo assim. O podcast, muito né, podcaster. menina? Muito podcaster, nossa. Bom, gente, agora que o NEPAT já foi devidamente apresentado, vamos falar um pouquinho de cada uma de nós, para ninguém ficar perdido na hora de ouvir o podcast. Então, vamos começar com a nossa componente que ainda não falou aqui. Bárbara, por favor, faça as honras de começar as apresentações. Bom, gente, meu nome é Bárbara Deotti, eu tenho 22 anos, eu sou capricorniana. Eu nasci em Divinópolis, mas eu já moro em Belo Horizonte tem uns bons 14 anos aí. E no momento eu tô terminando a minha graduação em História pela UFMG. Só Deus sabe quando eu vou formar, mas espero que seja o mais rápido possível. Ao longo da faculdade, eu fiz uma iniciação científica por 2 anos, mas foi um tema muito diferente. Eu estudava a Inglaterra do século XIX. Meu projeto de pesquisa, eu estudava um poema do Percy Shelley. Para quem não conhece, ele é um poeta inglês, mais conhecido por ser o marido da incrível e perfeita Mary Shelley, autora de Frankenstein. E eu estudava a relação da literatura romântica com o movimento operário que estava se desenvolvendo e surgindo ali no começo do século XIX. Acho que essa experiência me marcou muito por conta do amor que eu tenho pela literatura. E assim, eu sempre ainda trago muito isso para tudo que eu faço, de estudar literatura como fonte ou escrever sobre literatura academicamente, enfim. E eu também tive a oportunidade de fazer parte de um programa de extensão que chama Residência Pedagógica. Então, é um programa de estágio em escolas públicas voltado para alunos da segunda metade do curso. Inclusive, Ana também foi parte da residência junto comigo. E eu passei 1 ano e meio estagiando em uma escola municipal de BH e foi uma experiência incrível para mim. Eu aprendi muito com o programa. Fiquei muito triste que acabou, mas, bom, vida que segue. Meu interesse em nazismo surgiu a partir do momento em que eu fiz a matéria da Maria sobre totalitarismo e foi, assim, o primeiro contato realmente mais aprofundado que eu tive com esse tema ao longo da graduação inteira, sabe? E aí a Ana também fez a matéria, a gente faz muitas coisas juntas, como vocês vão perceber. Ela entrou... Inseparáveis, desde o início da graduação, né, amiga? Gêmeas. Amo. Enfim, a Ana já tinha se juntado ao NEPAT e ela me convidou para ir nas reuniões do grupo de estudos para ler Hannah Arendt, né? Então foi no 2º semestre do ano passado que a gente começou a ler Origens e eu já tinha muita vontade de ler a Hannah. Então, assim, eu me juntei achando que eu ia só, assim, ir nas reuniões do grupo de estudos e que ia ser, assim, uma coisa de boinha. E aí, agora aqui estou eu, como coordenadora do NEPAT, assim, apaixonada por esse tema e por esse grupo. Não, realmente, assim, foi inesperado, mas a partir desse primeiro contato eu vi que esse tema, assim, me instigava muito e que eu queria muito, muito, muito continuar pesquisando isso pelo resto da vida, sabe? Atualmente, eu
estou escrevendo um projeto de pesquisa para fazer o processo de seleção do mestrado. De novo, né? Vamos ver aí como é que vai ser, porque pandemia. Mas o meu objetivo é estudar a resistência religiosa ao nazismo. E eu gostaria muito, né? Quer dizer, pretendo comparar como perspectivas religiosas diferentes, então protestantes e católicas, afetam a compreensão desses indivíduos, né, a compreensão que esses indivíduos tinham sobre o regime e como é que essa visão de mundo impacta nas ações deles, né? Então, resumidamente, meu objetivo é esse. Atualmente, na produção de conteúdo, eu cuido das indicações literárias. De novo, como eu já falei, eu amo ler, eu amo literatura, então, tipo assim, é o trabalho perfeito para mim. E atualmente a gente divide o resto das funções, assim, de calendário histórico e as outras partes da produção de conteúdo, né? No podcast, todo mundo faz as pautas, enfim, é bem dividido, mas especificamente eu cuido das indicações literárias. Então, e essa experiência com o Desnazificando é, assim, o primeiro podcast que eu faço na vida, mas tá sendo uma experiência muito legal, realmente, assim. Eu não achei que eu ia gostar de me envolver com redes sociais, mas, de novo, uma surpresa muito agradável na vida, né? E eu estou começando a ouvir mais podcasts recentemente, não era algo que eu tinha o costume de fazer. Eu ouço principalmente o Lugar de Mulher, né, que a Maria faz parte, é um podcast muito legal. Mas, assim, um podcast que eu ouço religiosamente é o Modus Operandi. Para mim, é o melhor podcast do mundo. Todos os episódios são incríveis. Perfeito! Perfeito. Vamos fazer collab, por favor, notem a gente. Bel Rodrigues, você é tudo pra mim, por favor, entenda. Por favor, notem a gente. Vocês são perfeitos. Nossa, tipo, se o Desnazificando for tão bom quanto o Modus Operandi, tipo assim, é isso, sabe? A gente venceu na vida. Ai, ai. Eu não tenho Nepapets, a minha vida é muito triste, infelizmente. Mas eu tenho Nepapets adjacentes, que são as duas doguinhas dos meus pais. Felizmente eu tô passando bastante tempo com elas nessa quarentena, né? Pelo menos isso. Então, elas me fazem companhia. Esse nome, Nepapets, eu acho esse nome Nepapets é perfeito, não é? Nepapets é perfeito. Tipo assim, eu vou ter que arrumar um pet só pra chamar ele de Nepapet. Tipo Nepapet. Assim, é tudo para você, ouvinte que está nos ouvindo agora, fique sabendo que a gente acrescenta esse nome em tudo. Então, as pessoas que a gente namora são chamadas nepaconges. Os animais de estimação são os nepapetes. Nós somos as nepates também. Nós somos as nepates. Quando a gente podia sair, né, antes do coronavírus, a gente falava que a gente ia fazer um nepabar. Então, exatamente. Batman inveja o nosso talento para fazer prefixos nas coisas. Ele inveja. O Batman queria ser o Nepate. Ele queria ter um prefixo tão falado quanto o nosso. Ai, gente. Não tem Nepapetes, mas assim, espero que no futuro, assim que eu morar sozinha, será a minha hora de brilhar. Isso aí. Aguardo ansiosamente. Cara, sobre mim, além disso, eu gosto muito de ler, como eu já falei. Tipo assim, desde criança, uma das minhas memórias de infância preferida é quando minha mãe me levava na distribuidora das editoras lá em Divinópolis. Era tipo assim, um galpão enorme, só com, tipo assim, caixas e caixas de livros, e aí era mais barato, e aí a gente ia lá, tipo assim, no sábado, um passeio de família. E ela comprava um tanto de livros pra mim, era perfeito. Muito fofa. Ai, mamãe é maravilhosa, realmente. Um beijo, mãe da Bárbara, se vocês estão ouvindo a gente. Beatriz, fofa. Eu e Ana também somos gêmeas, porque nós duas fazemos balé, assim... A gente é a mesma pessoa, tá? Já aprendam isso. Basicamente a mesma pessoa em corpos diferentes. Separados pouco tempo, na verdade, né? Uhum. Não, só faltou a gente nascer no mesmo dia, credo, Ana. Mas enfim, eu e Ana fazemos balé. Eu já faço dança, tem tipo... desde criança. E por muitos anos eu dancei competitivamente, inclusive. Tipo assim, eu já fui pra 2 competições internacionais, tá? Eu era muito boa no balé. Sem querer me gabar, mas, tipo assim, muito orgulho do esforço todo, assim. Um dos meus hobbies é desenhar. E eu tinha, inclusive, a intenção de fazer
uma faculdade em design de moda quando eu era mais nova. Acabei mudando de ideia radicalmente, mas eu ainda gosto muito de história da moda. Eu adoro ler sobre roupas antigas e pesquisar sobre figurino e recriações históricas de roupas. Assim, eu ainda acho tipo muito é algo que me entretém bastante. Eu também gosto de fazer meu bullet journal, porque eu sou uma pessoa obcecada com organização. Porque signos de terra will be signos de terra. Então, Yes, Queen. adoro, é tudo pra mim. Eu não vivo sem a Tudo minha pra mim. agenda. Como eu gosto de desenhar, eu também gosto de fazer coisas de caligrafia bonitinhas. E ela fica toda linda. Bom, acho que é isso sobre mim, amigas. Então, agora sou eu, né? Agora é você, Maria Visconti. Ai, meu Deus. Maria Visconti. Maria Visconti. Então, meu nome é Maria Visconti. Então, essas meninas que estão aqui falando comigo são muito jovens. Então, eu já sou uma pessoa um pouco mais de idade, né? Então, eu tenho 28 anos, recém-completados. Sou taurina, signos de terra, will be signos de terra. Então, assim, eu e Bárbara estamos sempre muito alinhadas. Amém. Amém. Aí é só ver uma listinha e um Trello organizado que eu e a Bárbara a Nosso gente Trello já fica é perfeito. perfeito. Ele não tem defeitos, gente. Eu não sei se todo mundo que já me conhece, que ouve o Lugar de Mulher, por acaso, sabe, mas eu não sou de Belo Horizonte. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, de uma cidade muito pequena chamada Paraíba do Sul, que não tem nada além da minha família lá. Assim, minha mãe e minha avó. Basicamente é isso que tem na cidade, não tem mais nada lá. E eu vim de lá. Não, Paraíba do Sul é péssima. Mas assim, eu saí de casa com 17 anos para fazer faculdade na UFMG, eu fui fazer História, eu entrei na faculdade em 2010, com 17 aninhos, e agora você pode me perguntar por que diabos eu vim para Belo Horizonte? Bom, gente, na minha época, né, como eu sou uma pessoa de idade, na minha época o Enem não era um exame nacional do ensino médio que servia para as faculdades, então eu tive que fazer vários vestibulares para poder escolher qual faculdade que eu iria fazer. E aí eu tentei todas as do Rio de Janeiro, porque Paraíba do Sul é bem próximo do Rio de Janeiro, é 2 horas de distância do Rio, e é 40 minutos de distância de Juiz de Fora, então tá bem no meio, assim. E eu tentei todas as faculdades do Rio, e tentei Juiz de Fora também, e eu tinha uma amiga que morava aqui em Belo Horizonte, mora ainda, e ela falou assim, sei lá, tenta vestibular aqui no FMG, se você conseguir, você vem morar comigo. Eu, sei lá, né, não tô fazendo nada e tal. Aí eu fiz o vestibular e aí eu passei. Eu passei para algumas do Rio também, mas como eu queria sair da minha cidade, eu escolhi ir para o lugar mais longe de todos. Então, assim, sou uma pessoa bem desapegada, como vocês podem perceber. Mas estou aqui em BH, ou seja, já tem 10 anos, né? Eu me formei em História em 2014 e entrei no mestrado em 2015. Terminei em 2017 e entrei no doutorado em 2018, então estou aqui meados do meu doutorado, né? Como você pode perceber também, eu fui emendando uma coisa na outra, o que um spoiler não é bom para o seu psicológico, se você puder, não faça isso. Mas nesse meio tempo também, no final da minha graduação, eu fiz um intercâmbio para a Universidade de Nuremberg, Erlangen, Nuremberg, na Alemanha, no primeiro semestre de 2013. Eu fui para lá e fiquei lá o primeiro semestre todo, voltei em agosto. E foi uma experiência que me marcou muito em muitos sentidos, pessoais, principalmente, mas também profissionais. Eu já tinha vontade de estudar nazismo desde que eu entrei na faculdade, por conta do meu professor de História do ensino médio, que me incentivou muito, e ele era muito fofo, Jonas, se por acaso você está ouvindo, sabe que eu ainda te amo muito, mas, assim, eu fui muito despretensiosa, comecei a ler algumas coisas sobre nazismo lá em 2012, e achei um grupo de resistência chamado Rosa Branca numa nota de rodapé de um livro, e aí eu fiquei muito intrigada e falei assim, meu Deus, que diabos é esse grupo, né? Tipo um grupo de estudantes, um grupo de resistência que resistiu por meio de panfletos, como assim? Acabei descobrindo que eles não eram muito estudados e comprei alguns livros. Na época só tinham livros importados, comprei pela Amazon, saudades, né? Inclusive o dólar a 2,20, que foi o valor que eu comprei esses livros, né? Bons tempos. E
comecei a ler sobre, comecei a pesquisar mais e resolvi que gostei muito desse tema. Inclusive, no meu intercâmbio, fui para Munique por causa disso, fui ver lá a universidade, onde eles resistiram e tal. E aí, tentei o processo seletivo em 2015, passei. Fiz o meu mestrado sobre isso, a minha dissertação está disponível, caso vocês queiram ler, sobre esse grupo. E quando eu estava acabando o mestrado, eu já não estava mais querendo estudar resistência e eu resolvi dar um duplo twist carpado e começar a estudar os nazistas. Então, assim, eu fui de um lado para o outro, assim, totalmente, né? Fiz uma mudança completa no minha forma de pensar. E aí desenvolvi um projeto sobre as narrativas de autorrepresentação dos nazistas no julgamento de Nuremberg, que foi um julgamento que aconteceu em 1945. E aí é isso que eu tenho feito na minha pesquisa do doutorado. Eu tenho estudado como que esses nazistas entendem a si mesmos, como que eles justificam os seus atos, como que eles justificam o Terceiro Reich, como que se constrói essa narrativa de como que isso aconteceu, por que isso aconteceu, como que para eles era essa crença ideológica. Então, basicamente, tem sido esse meu percurso acadêmico. E aí, nesse meio tempo, eu tive muitas experiências profissionais de dar aula, sobretudo no ensino superior. Dei aula em escola também, na época dos meus estágios docentes e tal, né, como é um requerimento, né, para conseguir o diploma de licenciatura, mas eu comecei a ter experiências no ensino superior em 2017, quando eu comecei a dar aulas na PUC. E aí, a partir disso, eu dei uma série de minicursos lá na PUC Minas, né, no curso de História. Eu dei aulas no ensino superior na pós-graduação também, da PUC Minas. E aí, dei algumas disciplinas na UFMG também. E aí, mais daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que foi quando eu conheci a Bárbara e a Ana. E o NEPAT veio disso também, assim, né, como um desejo de aumentar essa área de influência, porque durante muito tempo eu senti que eu estava capinando um terreno e fazendo tudo sozinha, assim, porque realmente não tinha ninguém na UFMG que estudava isso, e de fato não tinha. E aí agora tem. Então o NEPAT veio também disso. E, bom, nesse nosso projeto de produção de conteúdo, basicamente o que eu faço no NEPAT é todo o manejamento das redes sociais, sou eu que faço. Então, assim, todos os stories que vocês podem estar vendo em algum momento, né, sou eu que faço. Os posts sou eu que publico, eu que faço a manutenção do nosso site, os stories e os vídeos e tudo, e também o podcast agora também. Também faço alguns posts escritos, né, mas basicamente por trás desse trabalho burocrático sou todo eu que faço, assim, uma mulher muito multifuncional, como vocês podem perceber, né? Bom, aí como eu já disse, né, eu tenho experiência de gravar o Lugar de Mulher e de podcast que eu gosto, como a Bárbara falou, eu também amo o Modus Operandi e acho que o que eu mais tenho escutado já tem bastante tempo é o projeto piloto da Thaís Farage e da Lu Ferreira, porque absolutamente tudo que elas fazem eu consumo. Ouço bastante, mas assim, também tem muitos outros que eu acompanho, inclusive de pessoas que eu conheci presencialmente no iPod, no evento de podcasts que tem aqui em Belo Horizonte, que esse ano infelizmente não teve por causa do coronavírus, mas que teve ano passado. Então, conheci a Aline do Olhares Podcast, que é uma pessoa que eu tenho muito apreço, e mais várias pessoas que eu fui conhecendo ao longo desse caminho. Então, assim, tem muitos podcasts que eu realmente tenho contato por conta disso. E, bom, como já falei, Nepapets. Tenho 4 Nepapets atualmente. Tenho 4 cachorrinhas. A Amélia, a China, a Briana e a Astrid. São 4 cachorras vira-latas. 2 resgatadas da rua, literalmente. A Amélia a gente achou debaixo de um carro e resgatou. E a Astrid simplesmente invadiu a minha casa no primeiro dia de quarentena. Ela simplesmente entrou. Nem conheço, mas já quero conhecer. Ela simplesmente a gente não entrou pelo conheceu a portão. Astrid ainda. Ai, pois é, velho, eu fico muito triste com isso. Saudade das minhas sobrinhas. Com relação aos meus interesses mesmo, eu gosto muito também de ter uma vida organizada e fazer bullet journal e tal. Eu gosto muito de ler e de consumir de maneira geral, né? Coisas sobre thriller, mistérios, assassinatos, crimes, serial killers. Então, como eu falei, eu gosto do Modus Operandi, mas eu também gosto de todas as séries e filmes que envolvem isso. Sou muito fã da saga do Hannibal, seja dos livros, seja dos filmes e seja da série, principalmente da série, porque essa série, assim, é tudo pra mim. Tem um quadro do Hannibal na minha cozinha com o coração sangrando, literalmente. Perfeito.
Nossa, essa série, gente, meu coração, eu não aguento. Essa série é tudo. Uma particularidade sobre mim é que eu gosto muito de musicais. Então, eu gosto muito de Os Miseráveis, Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera é uma coisa que eu sou apaixonada desde jovem. Eu tenho uma tatuagem de Fantasma da Ópera, eu tenho quadro, eu tenho DVD. Eu fui esse ano em São Paulo assistir o musical mesmo no Teatro de São Paulo, do Fantasma da Ópera. Então, agora eu também tenho uma caneca do Fantasma da Ópera. Eu tenho coleção de canecas, inclusive. Gosto mais da DC do que da Marvel. Isso é um ponto aí polêmico entre eu e Ana, mas é um ponto que, Nossa, amiga. infelizmente. Vamos falar sobre isso. A Ana já fica, tipo assim, Não dá, Maria Visconde. Mas eu gosto mais disso. Mas eu também gosto muito da Marvel. Eu sou bem Marvete, mas assim, a DC é tudo pra mim. E eu também gosto muito, particularidades que eu só tô pensando agora enquanto eu tô falando. Gosto muito de tubarões, assim, mas eu tenho muito medo de tubarões. Então, assim, é uma coisa meio estranha. Tipo, eu tenho muito medo. Eu sou o tipo de pessoa que acha que vai ter um tubarão dentro da piscina enquanto você tá nadando, sabe? Então, assim, tenho esses medos irracionais, porém eu gosto muito. Então, tipo assim, todos os filmes que tem de tubarão eu assisto, inclusive os que são ruins. Os que são ruins, inclusive, são melhores ainda. Então, assim, se você ainda não assistiu Sharknado, por favor, faça isso. Assista. É horrível. Esse Maria, filme pelo amor de horrível. Esse filme é horrível, mas ele é muito bom. Amiga, eu já ia falar, filme de tubarão. Oh, mas filme de terror trash é a melhor coisa do mundo, mano. Não sei, acho que é isso, amigas. Acho que eu já falei bastante. Então, Ana, sua vez agora. Ai, gente, então vamos lá. Bom, já falei, mas falarei de novo. Eu sou a Ana, eu tenho 22 anos, eu vim para esse grupo para desequilibrar todo esse equilíbrio pleno, incrível dos signos de terra, pois sou aquariana. Então eu vim aqui para causar revolta e tumulto, apenas para isso. Como a boa aquariana que sou. Eu sou de BH mesmo, nasci aqui, cresci aqui, sempre quis entrar no FMG e fazer história por lá mesmo. Acabei conseguindo, né? Entrei em 2016 na faculdade e me formei no final do ano passado, então sou licenciada em história pela FMG. E, bom, assim como a Maria falou, dei uma emendada porque eu participei do processo seletivo do ano passado, passei e agora estou começando o meu mestrado também na UFMG. Ao longo da minha graduação, eu participei de algumas coisas, como a Bárbara comentou, né? A gente fez juntas o projeto Residência Pedagógica, que, como uma das várias coisas, fizemos juntas, né, na graduação, Bárbara. A gente está aí segurando a mão uma da A outra. gente sempre, início. eu não, nossa, nada teria dado certo sem, tipo, essa companhia, sério. Ai, gente, que amor, né? Gêmeas. Bom, mas como a Bárbara já falou, né, enfim, o projeto Residência Pedagógica, né, de formação de professores, e a gente acabou passando bastante tempo ali fazendo estágio, acompanhando aulas, acompanhando escolas, planejando coisas, participando de projetos paralelos na escola. Eu fiz meu estágio numa escola estadual, né, no Colégio Pedro II, muito bom. Fernando foi meu supervisor de estágio. Fernando, se você estiver ouvindo, tamo junto, uma pessoa incrível também, que eu conseguia, né, ter o contato com ele ao longo desses 1 ano e meio de experiência. Espero que esse projeto volte, porque é muito incrível, assim, né? Eu acho que abre muito a nossa visão para o que é um dia a dia de escola, né? Que muitas vezes a gente acaba não conseguindo ter dentro de um estágio obrigatório, que a gente faz uma intervenção mais pontual, né? E no residência a gente consegue fazer mais intervenções, dar mais aulas, conversar mais com os alunos, com os funcionários, com os professores, enfim. É uma experiência muito bacana e para mim foi uma coisa muito rica mesmo. Eu gostei bastante. Para além do residência, eu fiz um estágio no obrigatório no Museu Histórico Abílio Barreto, que conta a história da cidade de Belo Horizonte, que também foi muito legal para mim, porque me proporcionou um contato que eu não teria dentro do conteúdo programático da licenciatura, digamos assim, né? Porque foi bom, como eu falei, um estágio não obrigatório, então eu meio que fiz porque eu quis, e eu consegui ter um contato muito maior com o que é um museu, como você trabalha dentro de um museu, como que é o dia a dia de pesquisa dentro de um museu. São coisas que a gente acaba não vendo, né? Assim, se você faz bacharelado, você acaba tendo um contato um pouco maior com isso, mas dentro da licenciatura não é muito abordado. Então foi bem bacana para mim também, porque abriu uma porta que eu acho que eu não teria conhecido de outra maneira. E como Bárbara, eu não comecei minha faculdade pesquisando nazismo.
assim como ela, parei bem longe disso, assim, apesar de que na escola sempre achei o tema muito interessante, né? Quando passava matéria de Segunda Guerra Mundial, eu sempre gostava muito. Inclusive, Paula e Renata foram duas professoras que me marcaram muito, Patrícia também. Vocês são perfeitas, então, assim, né? Foram pessoas que me influenciaram na minha escolha de fazer história. Bom, gostava muito, mas não tive tanto contato com esse conteúdo dentro da graduação, né? Só em uma disciplina obrigatória, mas que não era o ponto da disciplina, digamos assim, né? Então, a gente acabou vendo, mas não com tanta profundidade, e eu acabei construindo uma trajetória a séculos de distância do nazismo. Então, eu fiz 2 anos de iniciação científica em medieval, que foi uma experiência muito legal para mim, porque eu consegui ter contato com pesquisa, entender como você faz uma pesquisa, aos trancos e barrancos, fazer algumas apresentações. Então, assim, foi uma experiência muito válida, mas, na verdade, eu só queria seguir os passos do Ian Kershaw. Então, na verdade, foi tudo friamente calculado para que depois eu decidisse estudar nazismo. Para quem não conhece, o Ian Kershaw passou muitos anos da vida dele estudando medieval e hoje é um consagrado historiador sobre nazismo, sobre Segunda Guerra. Então, assim, Ian Kershaw, estamos separados por poucos passos, eu tenho certeza. Ana Viana é o nosso Ian Kershaw. Isso mesmo, amiga. Realmente calculado, gente. Mas, bom, de todo modo, né, passei esses anos pesquisando, mas cheguei no final da minha graduação, foi uma pesquisa que eu gostei, que eu aproveitei, né, eu construí o meu projeto, então foi uma experiência bacana por isso também. Mas eu sabia que não era esse tema que eu queria levar para pós, e eu queria fazer uma pós. E aí eu pensei, bom, né, o que nós vamos fazer? Cheguei no auge do meu 7º período, né, 1 ano para formar, sem ideia do que eu ia fazer, né, assim. Ao Léo, né, minha iniciação ia acabar, o 8º período já estava batendo na porta, e eu assim, tá, vamos ver no que vai dar. Eis que, assim como Bárbara, surge uma disciplina chamada A Vida Sob a Suástica. E esta disciplina mudou tudo para mim, que foi a disciplina que a Maria deu, né, como estágio docente do doutorado, e nós, que estávamos na graduação, tivemos a feliz oportunidade de fazer essa matéria num horário muito bom, que influenciou muito a minha escolha. Então, né, mas é claro, eu achei o tema interessante, era uma coisa que eu não conhecia, para além do horário, né, gente, eu tô aqui brincando, mas assim. E aí fiz a matéria, e aí foi nessa matéria que, assim, a gente teve, né, um grande contato com um universo, porque é realmente um grande universo de temas, um leque enorme de coisas que a gente pode pensar quando se fala em nazismo. E alguns desses temas me chamaram muito a atenção, e entre eles está o tema que eu escolhi para o meu projeto, que tem um recorte, assim, né, mais específico que eu vou comentar agora, mas que, em suma, é o mito nazista. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, eu achei, assim, muito doido, realmente, assim, é doido mesmo. E eu falei, então, Maria, é o seguinte, eu quero estudar isso aqui, o que eu faço agora? Tipo assim. E aí Maria pegou na minha mão, assim como Bárbara, e fizemos um projetinho, né? Tipo, eu fiz, ela me ajudou. E aí foi isso, gente. Basicamente, foi assim que eu entrei nessa empreitada, né? Tipo assim, retomei aí um gosto que eu já tinha por esse tema, mas que ficou adormecido ao longo desses anos de graduação. Entrei nas leituras e entrei no NEPAT, quando o NEPAT não era o NEPAT, era um grupo de leitura que a gente debatia os temas e tudo mais. E estamos aí desde então. E para falar sobre o que eu estudo, eu começo falando sobre o sujeito que escreveu os livros que eu estudo, na verdade, que é o Alfred Rosenberg, que foi um membro horrível do Partido Nazista, né? E ele, infelizmente, tem várias publicações voltadas para a minha temática, que é o mito ariano. Ele é, na verdade, o grande expoente disso. Então, assim, se algum dia vocês se depararem com essa expressão por aí, saibam que a culpa é, em grande parte, do Rosenberg. Para quem não conhece ele, vou falar rapidamente aqui, só para vocês entenderem mais ou menos por onde ele passou. Né, ele nasceu, na verdade, na Estônia, né? Não foi na Alemanha, em 1893, e ele vai para Munique, se eu não me engano, vai para a Alemanha, né, aos 25 anos e já começa então a entrar aí nessa vida bandida, né, no momento ainda era o Partido dos Trabalhadores Alemães, né, que é o nosso aí precursor do NSDAP, do Partido Nazista. Ele logo em 1919 já se junta a esse partido e 1 ano depois publica uma das obras que eu estudo, que é a Trajetória do Judeu através dos Tempos. Fiz uma tradução livre aqui, gente, porque não tem tradução para o português, mas é uma obra facilmente achada aí na internet, provavelmente tem em PDF, que é The Trek of the Jew Through the Ages. E aí ele já vai contar nessa obra o que ele vê como perigos de um domínio judeu na sociedade europeia. Já deu para ter um tom do sujeito, né?
Bom, 10 anos depois, em 1930, ele vai se tornar membro do parlamento pelo Partido Nazista e publica o Mito do Século XX, que é aí a sua grande obra, né? A obra pela qual ele se tornou conhecido e uma das obras que eu estudo, né? Eu penso, né, na relação e na construção de todo esse pensamento dele a partir dessas duas obras. E aí sim, ele vai construir a sua concepção de mito, vai falar, né, o que ele acha disso, vai falar sobre os arianos como uma raça pura, uma raça incrível e tudo mais, coisas que vocês provavelmente já ouviram falar, e ele vai ganhar muita notoriedade por causa disso, especialmente depois da ascensão de Hitler em 33. Então ele acumula vários cargos aí dentro da burocracia, né? Ele se torna líder do departamento de política externa do partido, ele é colocado no comando da educação intelectual e filosófica a partir dos preceitos nacionais socialistas, né? E ele também acumula outros cargos muito importantes, especialmente no momento da Segunda Guerra. E fazendo aí menção ao que a Maria estuda, em 45 o Rosenberg é capturado por tropas aliadas e é julgado em Nuremberg. Falaremos sobre isso em algum episódio. E ele se declara absolutamente inocente, né? Não apenas no sentido da acusação, mas também diante de Deus, do mundo e de seu povo, mas ele acabou sendo considerado culpado por 4 crimes, né? Os 4 crimes que estavam ali em questão no julgamento de Nuremberg, que eram de conspiração, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, após ser considerado culpado, ele foi enforcado em outubro de 46. E por que eu tô contando isso tudo, né? Eu não sei vocês, mas eu não conheci o Rosenberg antes da matéria da Maria. Então, para quem não conhece, já fica aí apresentado. E a minha proposta é analisar de que maneira ele vai construir 2 categorias específicas dentro dessas 2 obras, que é a de judeu e a de ariano. São 2 ideias aí assimétricas, antitéticas, vamos debater isso ao longo de outros podcasts, mas o que eu quero tentar fazer é entender essas ideias, aprofundar no significado que elas têm, porque elas são peças-chave dentro dessa noção de mito ariano, que ocupam um lugar muito importante na ideologia nazista, e também que foram mobilizadas pragmaticamente mesmo dentro do regime, né? Então, em legislações, por exemplo, isso era uma diferenciação que se tornou jurídica praticamente. Então, eu quero entender de que maneira isso foi construído, né? Até porque é a partir dessa formulação teórica que muitas vezes parte a prática. E dentro do pensamento nacional socialista, uma coisa que também falaremos, a prática não está de modo algum descolado de toda essa teoria. Né? Então, assim como Maria agora, estou aqui estudando um perpetrador, né? Maria, na verdade, está estudando mais de um dentro do julgamento. Então, a minha ideia é realmente buscar essa formulação ideológica por trás do que o Bauman, que é uma pessoa incrível, tadinho, uma pessoa incrível, vai chamar de visão do jardineiro, né? Que é justamente a percepção de que os nazistas olharam para o mundo como um grande jardim e percebendo, né, a existência de ervas daninhas, eles precisavam fazer alguma coisa sobre isso. Então, é realmente buscando esse sentido das coisas que eu tento, então, empreender o meu projeto. E, bom, para além disso, então, dentro da produção de conteúdo do NEPAT, eu sou responsável pela seleção de datas do calendário histórico, mas como a Bárbara já também pontuou, a gente acaba se dividindo, né, dentro dessas datas, se tem alguma que as meninas querem fazer, se tem alguma que chama atenção, mas eu também faço os posts do calendário histórico, e a partir de agora eu também vou dar uns pitacos aí na seleção dos filmes que a gente vai escolher para divulgar. Então, assim, é mais isso, né, após a apresentação da Escola de Marketing e Management da Maria Visconti, eu ajudo, assim como a Bárbara, na produção de conteúdo das redes sociais que a Maria gerencia. Deixa eu ver o que mais. Bom, sobre podcasts, eu acho que eu comecei a ouvir podcast por causa do Lugar de Mulher, não era uma coisa que eu fazia com tanta frequência, mas desde então eu tô começando a ouvir mais podcasts, né? As meninas já indicaram o Modus Operandi, que parece ser absolutamente incrível. A Maria me apresentou o podcast da Sophia Bush, que é uma diva absoluta e eu amo, bom para treinar o inglês também. E aí eu tô começando, assim, a me auto-apresentar para esse mundo dos podcasts, mas já fica aí, né, a dica também de que, assim como as meninas, eu me interesso por temáticas de thriller. Então, eu amo O Silêncio dos Inocentes. Eu, inclusive, estou acabando de ler o livro neste exato momento. Muito bom, Thomas Harris, você arrasou. Uma ótima leitura, fica aí a dica. Eu amo a série do Hannibal, nossa, série incrível. Já tá na hora de começar a rever, tipo assim, porque muito, muito bom.
E assim, eu sou uma grande fã de cinema em geral, tipo assim, eu realmente acho que Silêncio dos Inocentes tá no hall dos meus filmes favoritos, dos maiores filmes de toda a humanidade ever. Então, tipo assim, fica a dica também, sigam Anthony Hopkins no Instagram, porque ele é absolutamente incrível. Ele toca piano pro gato dele, tipo assim, posta fotos dançando no auge dos 82 aninhos. Então, assim, Ele é muito fofo, ou ele é velho. muito, tipo assim, eu não Fofo. sei como ele conseguiu representar tão bem um psicopata serial killer, sabe? Porque ele é um amor de pessoa, tipo assim. É muito Muito bom, fofo. ele é perfeito, tipo assim, ele é muito fofo. E bom, pra além disso, como a Maria já falou, eu amo a Marvel muito, tipo assim, desde os, sei lá, 10 aninhos de idade, eu acompanho todos os filmes, tipo assim, busco informações, leio, enfim, assim, não superei a morte de Tony Stark até esse momento, não consegui rever o Ultimato, gente, eu chorei tanto no cinema, eu não choro, eu sou aquariana, sabe? Tipo assim, eu não choro, mas eu chorei vendo Tony Stark morrer, porque, nossa, ele é tudo pra mim, tipo, não superei mesmo. Felizmente tem a Capitã Marvel, né? Agora eu posso depositar todo o meu amor na Capitã Marvel, então tá tudo certo. Mas assim, foi uma perda muito difícil pra mim. Eu aceito a DC em alguma medida, porque tem a Arlequina e a Mulher Maravilha. Mas assim, tirando isso, não, brincadeirinha, eu sei que é bom também. Mas assim, eu não conseguia, na verdade, não conseguia acompanhar tão bem as coisas da DC quanto as da Marvel. Então eu acabei desenvolvendo um amor muito maior pela Marvel, mas tudo bem, DC, a gente pode tentar conversar daqui a alguns anos, especialmente depois que vocês lançarem Mulher Maravilha 2. Aí a gente vai com certeza conseguir conversar. É, deixa eu ver o que mais. Bom, agora que a gente está em quarentena, né, na pandemia, eu tenho visto Arquivo X, que é uma série absolutamente incrível. Dennis Scully, você é tudo pra mim também. Tipo, você tem me feito uma companhia muito importante nesse momento que estamos todos isolados. Tipo, vejam, é ótimo, gente, é engraçadíssimo. Então, assim, muito bom pra distrair. Eu amo Harry Potter também. Tô lendo os livros. Eu perdi um pouco o timing dos livros, eu confesso. Quando eu era mais nova, eu não lia muito. Mas, assim, agora, depois de um grown up, eu estou redescobrindo o amor pela literatura. Então, tô lendo todos os livros que eu não li ainda. Tô lendo Harry Potter, lendo Margaret Atwood, que inclusive, incrível. Leiam Margaret Atwood. Tipo assim, falaremos sobre ela aqui ainda, com certeza, né? Então, tô descobrindo aí redescobrindo, na verdade, um amor pela literatura. Edgar Allan Poe, inclusive, sei que Bárbara também ama. Adoro Edgar Allan Poe. Eu amo o Edgar Allan Poe. Ele é, tipo, o meu poeta preferido, assim, sem discussões. Tipo assim, Não, ele é nossa, incrível mesmo. tudo que ele escreve é perfeito e muito bom. É isso que eu tenho a dizer sobre o Edgar Allan Poe. É isso. Tipo assim, ele é muito bom mesmo. Eu acho que, tipo, dos amores por literatura que eu trago desde jovem, a Edgar Allan Poe é um dos poucos que sobreviveu e que eu, tipo assim, continuo gostando muito, assim. Amo Friends, tipo, muito, sabe? De séries, assim, eu acho que Dark, Stranger Things são algumas das séries que eu mais gosto. Inclusive, Dark acertou 100% na data do apocalipse, né? Porque vamos combinar, esse ano tá tenso. Star Wars também, eu amo. Vocês viram que eu sou muito nerd, né, gente? Nossa, dá até uma dor porque eu saio falando absolutamente todas as coisas nerds que existem no mundo. Tipo assim, mas é porque eu sou assim, não tem jeito, sabe? Tipo, Ai, eu amiga, sou muito mas pelo nerd. menos você não é um homem que se diz ser nerd, porque esse é o pior tipo Exatamente. Real, né? Tipo assim, é o é muito pior. real, Você gente. é tranquila, Ana. Você é uma nerd É legal. Tem Eu uma sou questão de tranquila. gênero aí. Tem uma questão de gênero. É, tem um recorte Tem muito uma claro. questão de gênero muito clara colocada aqui nesse momento, gente. Mas é porque eu amo, tipo assim, desde criança eu sou muito assim. Deixa eu ver o que mais. Eu não tenho, né, papéis, não, muito triste. Mas, né, faço coro aí a fala da Bárbara, tipo assim, em breve, who knows. Danço, Bárbara também já tinha comentado, né? A gente descobriu que nós somos a mesma pessoa, basicamente, em corpos diferentes, né? Quando a gente entrou na faculdade. Então, eu danço balé desde pequena, já participei de alguns concursos, apesar de que eu não gostava muito de concursos, mas assim, já dancei muito várias vezes, então faz aí uns bons, sei lá, mais de 15 anos que eu danço. Não, falei demais, socorro. Outra característica sobre mim que vocês também vão perceber, gente, eu falo muito. Bom, gente, então, depois dessa apresentação aí, para vocês terem ideia mais ou menos do que a gente faz da nossa vida e de quem nós somos, vamos falar um pouco sobre o objetivo do podcast, do Desnazificando.
Então, o nosso objetivo aqui é falar sobre os temas que compõem o nosso núcleo, né, que compõem o NEPAT, mas também de falar de outras coisas que a gente tiver a fim de falar. Então, a gente vai falar aqui sobre as nossas pesquisas, sobre nazismo, sobre autoritarismo, totalitarismo, vida acadêmica, educação, história pública, relações possíveis entre ficção e história. A gente vai fazer análise de filme, de série, de livro, enfim. A gente vai fazer muita coisa interessante por aqui, porque a gente tem uma abertura grande, né? A gente pensou em alguns quadros temáticos para ter aqui no podcast, meio que fixos, assim, como o dicionário de conceitos, que a gente vai desenvolver historiograficamente algum conceito e também transformar algumas lives que a gente fez no nosso Instagram em alguns episódios. Então, a gente fez lives, por exemplo, sobre Black Mirror, sobre o Thanos, né, dos Vingadores, isso vai virar episódio aqui também. Então, no futuro, a gente também quer transformar isso em episódios, mas também ter episódios com convidadas. Então, é isso. Os nossos episódios, a princípio, serão quinzenais e serão sempre com pelo menos 2 de nós como hosts. Mas, né, não sei, né, o que o futuro nos espera, vai que a gente aumenta isso, né, não sabemos ainda. Por enquanto, vai ficar assim. A nossa ideia, então, é que nessa primeira temporada, que vai acontecer até dezembro de 2020, se o apocalipse não chegar antes, né, que essa primeira temporada tenha aproximadamente 3 episódios, né, pensando numa média quinzenal. E aí, se vocês gostarem dessa proposta, vocês contem aqui pra gente que a gente pensa numa segunda temporada, talvez nesses mesmos moldes, talvez de outra forma, mas também não sei, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva. E nós estamos aqui orgulhosamente fazendo parte do movimento das mulheres podcasters, então já mencionei a Aline aqui do Olhares Podcasts, vou mencionar novamente, se você estiver ouvindo a gente aqui, um beijo, você é maravilhosa e perfeita. Porque, né, o Desnazificando é produzido, elaborado, gravado, editado, idealizado por 3 mulheres, né, que somos nós, e o NEPAT também é essa iniciativa totalmente feminina, como a gente já falou antes, né? Então, se você ainda não segue essa hashtag do Mulheres Podcasters, faça o favor de seguir, porque só tem conteúdo muito incrível nessa hashtag. No Twitter ela é bem ativa, então sempre tem indicação de podcast feminino, muito legal por lá. E agora tem a gente também. Bom, no nosso primeiro episódio, a gente vai falar mais sobre desnazificação, para vocês terem um pouco mais de noção, assim, sobre o que motivou a escolha do nome do nosso podcast. Inclusive, amém, Bárbara Deotti, pela ideia desse nome perfeito, porque até então a gente só tinha nomes horríveis. A gente estava com um monte de nomes ridículos, e aí a Bárbara falou assim, ai, desnazificando, e aí deu certo, né, porque foi muito bom esse nome, Ai, inclusive. obrigada, gente. Foi um momento de glória, assim. Nossa, a gente tava com os nomes, tipo assim, Nepate Podcast. Nossa, ela tinha Nomes horríveis. Essa frase Nomes também. Porque era um negócio Nomes enormes. que a né, gente tipo ficou, assim. meu Jesus. Exatamente, mas aí acabou virando Desnazificando. Então, o nosso primeiro episódio vai ser para falar sobre desnazificação. Mas falando aqui rapidinho, né, só para entrar numa fritação aqui muito breve, para vocês também terem ideia de como que vai ser o conteúdo aqui do podcast, né, de quais que vão ser as nossas fritações, quais que vão ser as nossas reflexões. Então, vamos falar aqui rapidinho, né? O processo de desnazificação da Europa após a Segunda Guerra Mundial foi uma tentativa, né, de solidificar a democracia após os regimes totalitários que estavam acontecendo na Europa naquele momento. Mas, no fim das contas, acabou sendo um grande apagamento de todas as problemáticas que envolvem o fim desses regimes, né? Então, quando a gente vê o ressurgimento desses movimentos autoritários, totalitários, fascistas na atualidade, isso só mostra para a gente como que essas questões não foram bem trabalhadas e como que a gente não pode, de maneira nenhuma, dar por encerradas essas ideologias, né? Na verdade, o que a gente acredita aqui no NEPAT, no Desnazificando, é que é muito pelo contrário. A gente precisa levar essas ideologias a sério. Então, desnazificar para a gente é tentar primeiro entender, compreender o que foi isso e levar o debate e o questionamento para que a gente possa juntos pensar em alguma maneira de agir, né? Porque afinal de contas, como que a gente vai agir se a gente nem entende bem contra o que a gente está lutando, né? Como diz a Hannah Arendt, vamos falar muito de Hannah Arendt aqui, então, né, já se preparem para isso. Tem uma entrevista dela maravilhosa que está disponível no YouTube, que ela diz que quando perguntam para ela se
qual é a influência que ela vê no trabalho dela nos outros, ela fala que os homens sempre querem ser influentes, mas o trabalho dela é totalmente outro, e é o nosso também, né? É de compreender, é de refletir. E quando os outros compreendem da mesma forma que a gente se sente parte do mundo, como se nós fôssemos iguais. Hannah Arendt sempre, né, com citações maravilhosas e incríveis. Então, nós estamos aqui seguindo essa movimentação de tentar compreender. Então, desnazificar é tentar justamente nos aprofundar nessas questões que são tidas como encerradas e tentar olhar para elas de uma forma mais atenta e crítica, tentar olhar para esse inimigo, entre aspas, de forma mais atenta e crítica para poder combatê-lo verdadeiramente, já que para a gente aqui, a gente entende que essa é uma luta que não é apenas física, mas é também uma luta ideológica. É claro que é uma luta física, né? Temos que bater nos nazistas, mas não é só isso, né? A gente precisa entender isso, né? A gente passou muito tempo na historiografia, na filosofia, na sociologia, estudando as vítimas, né? Com toda razão, mas a gente negligenciou totalmente os perpetradores, né? Então a gente precisa falar sobre o nazismo para combater o nazismo. E isso eu acho que está mais do que óbvio que a gente não falou sobre isso o suficiente, apesar das pessoas dizerem, né, que não há nada de novo para se dizer sobre o nazismo. Eu discordo disso totalmente, a gente discorda disso totalmente, porque acho que agora com o ressurgimento desses regimes, dessas ideologias, tá dando para ver que a gente não falou sobre isso o suficiente, né? Uma coisa que eu acho importante de dizer também é que a gente não quer e nem pretende, né, ser a palavra final de nada. Então, assim, nenhum dos debates que a gente vai propor aqui, ou de ideias que a gente vai trazer, são coisas completamente engessadas, né? São coisas finalizadas. E a nossa opinião, apesar de ser uma opinião baseada em estudo e em pesquisa, porque historiador tem sim um método, meus queridos, né? Não estamos falando da nossa cabeça, nós temos pesquisas por trás disso. Então, apesar da nossa opinião ser uma opinião embasada, ela não é a única, também não é a última, né? Então, a gente se dá o direito aqui de refletir mais sobre as coisas, mudar de opinião, ter uma perspectiva diferente depois de um tempo, né? Ao contrário, eu acho do que muita gente pensa, a história, ela é viva, né? Ela é presente, ela é algo que caminha junto com a gente. E justamente por isso tudo muda o tempo todo, né? E como a gente muias vezes vai estar falando sobre coisas que estão acontecendo, né? No momento que a gente está falando, pode ser que depois a gente olhe para trás e fale assim, meu Deus, minha amiga, a coisa estava muito pior do que você estava pensando, querida. Mas então já estamos aqui avisando de antemão que é basicamente essa proposta, né? A gente não pode dar muita previsão do que vai acontecer no futuro, né? Não tem como a gente saber o que vai acontecer. A gente pode dar alternativas, pensar junto, quem sabe, traçar alguma proposta, mas basicamente é isso. Importante também mencionar que eu acho que a esquerda, durante muito tempo, né, negligenciou o poder e o papel das redes sociais, o papel da ocupação desse espaço online. Graças a Deus, né, eu acho que nos últimos anos a gente tem mudado isso, mas até então a gente tem tinha tomado um banho da direita, que seguia produzindo muito conteúdo, ainda que de qualidade duvidável, mas ainda assim muito conteúdo, e a gente ficava aqui, né, apenas no nosso pedestal, contemplando, se achando superior e tal. Ainda bem que isso vem mudando. E o Desnazificando segue também como mais um segmento nessa luta de ocupar a internet, né? De trazer reflexões que saiam da superfície e que busquem mais profundidade. Aí, de novo, citando Hannah Arendt. Então, assim, realmente, a gente acredita que o nosso papel, enquanto historiadora, é um dever cívico de intervir no presente, como diria o Pierre Rosan Vallon. Então, assim, para a gente ocupar a podosfera como mais uma esfera pública, nada mais é do que uma tentativa de fazer história política e de agir mediante esse papel que a gente tem no mundo, né? Um papel como mulheres, como pesquisadoras, como professoras, como estudantes, como produtoras de conteúdo, né, que seja. A construção desse mundo conjunto, né, desse mundo que é mais harmônico e mais igualitário, é um dever nosso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter isso sempre em mente, assim. Enfim, gente, eu acho que pensando assim sobre essa proposta do podcast é mais ou menos isso. Eu acho que eu já devo avisar também que a maior parte dos nossos episódios vai terminar
com uma bad vibe, assim, a gente vai terminar com a conclusão de que o mundo é um lugar horrível, mas, assim, não desistam da gente, nos mandem sugestões, a gente está sempre aberto a ouvir vocês, a gente quer que esse seja um podcast de via de mão dupla, né, e que a gente possa abarcar conteúdos que vocês também têm curiosidade e têm interesse. A gente já tem uma lista de pautas, já tem até alguns episódios gravados, mas a gente quer ouvir vocês, né? Então, assim, se você viu uma série ou um filme que gerou uma fritação muito doida, ou tem algum momento histórico, né, do século XX, ou da atualidade, que você tem mais interesse e curiosidade de saber, tem algum conceito que você gostaria de estudar, você quer saber o que diabos está acontecendo no mundo, como chegamos nesse mar de lama, de lixo, de Chernobyl, com a sessão do fascismo novamente, é isso que você quer saber? Então chame as NEPATs e a gente vai ajudar vocês, ou pelo menos tentar propor alguma reflexão por aqui. Então, basicamente, a proposta é essa. Né? Partindo dessa reflexão que a Maria fez, uma referência muito importante para a gente aqui é o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, né, muito importante. E no seu livro Modernidade e Holocausto, ele revela uma inquietação que ele tem com a maneira como o Holocausto estava sendo interpretado, né? Muitas vezes essas interpretações caíam muito no maniqueísmo preto no branco, né, em que você tem vítimas inocentes e bandidos monstruosos, né? Assim, então, infelizmente, a coisa é muito mais complexa do que isso, né? E ele tem uma metáfora muito legal que ele fala que o Holocausto, a gente acha que ele é um quadro na parede e que, na verdade, o que o Bauman diz é que ele é uma janela. Então, vou citar ele aqui rapidinho, ele diz: as coisas que se pode ver são da máxima importância não apenas para os que perpetraram o crime, para suas vítimas e testemunhas, mas para todos aqueles que estão vivos hoje e esperam estar vivos amanhã. Não achei nada agradável o que vi dessa janela. Quanto mais deprimente a vista, porém, tanto mais convencido fiquei de que recusar-se a olhar seria temerário para quem o fizesse. Então, de fato, né, olhar para esse período histórico, ele nos dá uma perspectiva muito importante para a gente realmente entender certas características do tempo em que a gente está vivendo, da sociedade em que a gente está vivendo, e coisas que a gente não está prestando atenção suficiente para elas, né? Então, o Holocausto é essa grande janela. Infelizmente, é extremamente desconfortável olhar para essas pessoas, mas o fato é esse, né? Essas coisas estão aí, esse acontecimento é real. E não é uma questão só dos judeus ou só da Alemanha, né? A história do nazismo, a história da Segunda Guerra, a história do Holocausto, ela é importante para todos nós e para a nossa sociedade, né? Então, ele também diz, né, o Bauman também diz que o Holocausto ele foi executado na nossa sociedade moderna e racional e que ele justamente por isso ele é um problema dessa sociedade. Então, o Holocausto não é uma exceção. Ele é a regra e fatores normais da nossa sociedade levados ao extremo. Então, são coisas com as quais a gente já está acostumado, né? A burocracia, o nacionalismo, o racismo, a nossa indiferença mediante a violência cotidiana. Então, todos esses elementos que fazem parte da nossa vida são elementos que foram fatores importantes para que o Holocausto pudesse acontecer, né? Ele aconteceu por conta da combinação desses fatores absolutamente comuns. Então, justamente, né, citando a Hannah Arendt de novo, ela diz que o totalitarismo ele é uma corrente subterrânea da democracia. Então, esse perigo ele não passou, como a gente está vendo, ele pode emergir a qualquer momento, de fato está, e a gente precisa estudar isso, a gente precisa parar para tentar compreender esses eventos, para tentar compreender o que está acontecendo agora. E essa compreensão histórica, a gente espera que possa fornecer ferramentas para nos ajudar a compreender a situação atual. Porque a democracia, ela não está consolidada, né? Então, muito pelo contrário, assim, uma reflexão minha é que essas instituições em que a gente acredita, elas não são entidades que pairam acima de todo mundo para exercer suas forças sobre a humanidade. Então, assim, elas são criadas, povoadas e regidas por seres humanos, né? Nós que somos os membros dessa sociedade. Então, assim, não adianta a gente ficar parado esperando que as coisas vão resultar
né, num futuro melhor, porque não vão, sabe? A gente só vai combater o avanço do fascismo de maneira ativa. Então, assim, eu parto do pressuposto que vocês, ouvintes aqui do podcast, não querem uma sociedade fascista. Então, assim, a gente tem que fazer essa reflexão. Se a gente tem esse ideal, porque democracia, assim como, sei lá, justiça, assim como a liberdade, são ideias, né? A gente quer viver essas ideias, são ideais. E para que eles, né, se concretizem, a gente tem que fazer esse exercício todos os dias, sabe? Se a gente já não acredita que estamos vivendo em uma democracia plena, porque eu não sei vocês, mas, né, a situação não tá fácil. Então, como é que essa democracia é a que vai proteger a gente de um governo autoritário ou fascista, né? Então, se a gente trabalhou ontem para manter esse Estado democrático e nos exercitando nesses valores democráticos, então a gente tem que fazer isso hoje também, temos que fazer isso amanhã, e depois de amanhã, e por todo o futuro, sabe? Então, bom, é isso, sabe? Puxando de novo a reflexão do Bauman, a gente viu o surgimento desses governos fascistas, do governo totalitário, e assim, eles acabaram, e o que a gente quer é impedir que esses governos se concretizem de novo. Mas, para que a gente, se é que isso é possível, né, para a gente tentar fazer com que essa ideologia desapareça, aí, nesse caso, a mudança vai ter que ser num nível muito mais profundo, porque o problema, ele é civilizatório, sabe? O problema é com todos os elementos que já estão presentes na nossa cultura, que já estão presentes na nossa sociedade. Então, a gente vai ter que realmente, assim, mergulhar muito mais a fundo para refletir sobre tudo isso e espero buscar formas de mudar, sabe? Então, acho que, não sei se minha divagação chegou em algum ponto, mas se tiver um ponto, eu quero que seja esse. O fascismo, ele não é uma ameaça externa à nossa sociedade, assim como o Holocausto não foi uma exceção. Então, a gente não resolveu nenhum dos problemas que possibilitam a ascensão de movimentos fascistas. E é algo que a gente vai ter que fazer, sabe? E não tem jeito. Bom, gente, retomando aqui a Hannah Arendt mais uma vez, né, e, enfim, pensando sobre tudo isso que a Bárbara trouxe para a gente, né, e toda essa reflexão extremamente densa e necessária nos dias de hoje, vale ressaltar que a filósofa nos chama a atenção para o quão é necessário a gente suportar conscientemente o fardo que os acontecimentos colocaram sobre nós, né, encarar e resistir a essa realidade quando necessário. Afinal, como a Bárbara já disse, né, essas correntes subterrâneas, elas sempre podem emergir de novo. E o convite que ela nos faz nesse sentido, a Hannah Arendt, é muito semelhante ao do Bauman, né? É preciso olhar para a janela do Holocausto, é preciso olhar para a janela do nazismo, dos fascismos e de todos esses, nefastos acontecimentos que realmente ainda perduram, né, até os dias de hoje. Como a Maria muito bem disse, a desnazificação não foi lá essas coisas, né? E por mais difícil que seja, né, a gente precisa também admitir a nossa possível cumplicidade com tudo isso. Como bem nos lembra o Primo Levi, que, enfim, foi um sobrevivente do Holocausto, ficou em Auschwitz, né, em um dos complexos de Auschwitz. A escolha entre colaborar ou não, entre resistir ou não, ela nos foi poupada. Ninguém bateu na nossa porta e pediu refúgio no meio de um regime totalitário, porque a gente nunca viveu isso. Então a gente não pode assumir que, tipo assim, com certeza falaríamos, sim, pode entrar, eu vou te ajudar a se esconder dos seus carrascos, né? Porque se a escolha nos foi poupada, a gente realmente não tem certeza de nada, né? Ninguém tem. Então o convite que a gente faz a todos vocês é a reflexão. Mais do que olhar para a janela do Holocausto, se o Bauman me permite, é olhar para a janela dentro de cada um de nós e perceber quais são os horrores que ela poderia carregar. Né? Eu me pergunto se eu seria como a Sophie Scholl, que participou da resistência, como a Maria disse, da Rosa Branca, né? Resistiu nas universidades e tinha certeza que se ela pudesse, ela teria matado o Hitler assim que tivesse visto ele. Ou será que eu seria tipo o Adolf Eichmann, né, que estaria tão preocupado em realizar o seu trabalho de uma maneira muito boa, que não perceberia que esse mesmo trabalho estaria condenando milhares de pessoas às câmaras de gás? Não tem como saber. Eu espero do fundo do meu coração que eu seria mais Sophie do que Eichmann, mas a verdade é que eu não sei, ninguém sabe. Então, assim, o que nos cabe é realmente buscar compreender, destrinchar, não cair em estereótipos e não se colocar acima de tudo isso. Os seres humanos possuem sim uma enorme capacidade para o bem, mas a história também nos mostra que o oposto é verdadeiro.
É difícil, mas se esses homens e mulheres puderam colaborar e consentir e participar de um regime que resultou no genocídio de milhões, isso também é humano. Então, não pode ser perdido de vista. O nosso convite a vocês é ao estudo, à compreensão e à reflexão. O nosso convite é à resistência por meio do conhecimento. Sabe aquela história de que é necessário entender as estratégias do inimigo para derrotá-lo? É sempre o primeiro passo? Nossa ideia é bem por aí. Então, assim, o inimigo está à espreita. Os elementos totalitários também. E, claro, temos que estar atentos às nossas próprias atitudes, porque, como a gente já falou, o inimigo também está dentro de cada um de nós. Mas a resistência ela é possível, por mais difícil que ela seja. A gente tem esperança que sim. Então não desanimem, rebeldes, pois ainda há tempo de vencer o Império. Então, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer mais o nosso novo projeto. Esse primeiro episódio, o objetivo era mesmo contar um pouco mais sobre o NEPAT, sobre nós, sobre a nossa relação, mas também já dar um gostinho aí do que vai vir por aí, né? Quais que vão ser as nossas reflexões e qual que é realmente o nosso norte e a nossa linha de reflexão e de raciocínio, que é bem isso que a Ana e a Bárbara falaram, né? Que é essa coisa de realmente levar essa ideologia a sério e tentar compreendê-la para poder, quem sabe, vislumbrar um futuro um pouco melhor. A gente sempre vai deixar o link dos livros, das séries, do filme, ou qualquer coisa que a gente referenciar, sempre vai estar na descrição do nosso podcast, né? A gente vai ter uma parte no nosso site específica para o Desnazificando, onde vai ter não só como vocês ouvirem, mas também todas essas referências bibliográficas vão estar lá. Então, vocês podem conferir sempre por lá no nosso site, que vai estar por lá. Vocês podem ouvir o Desnazificando pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, Castbox e outros. E caso não tenha ainda algum que eu estou mencionando, pode ser que ainda não tenha entrado ainda, mas logo eu vou conseguir subir todos, assim, porque a gente teve alguns problemas aí com alguns agregadores, mas também vai estar lá no nosso site todos os agregadores que vocês podem ouvir, nas nossas redes sociais também. Falando em redes sociais, as nossas redes sociais são instagram.com/nepat.ufmg, facebook.com/nepat.ufmg, twitter.com/nepat_ufmg, não é ponto, underline. E o nosso site, que vai estar sempre atualizado, é o nepatufmg.com. E aí vocês também podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, se vocês quiserem, que é nepat.ufmg@gmail.com. Então é isso, assim, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela audiência, a gente está muito animada, acho que deu para perceber, que a gente está muito empolgada, e esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo e até a próxima. Um beijo, gente, muito obrigada. Em breve a gente se encontra para poder fritar bastante, e é isso aí. Gente, muito obrigada por ouvirem a gente. Eu espero ver vocês nos próximos episódios e espero muito que vocês gostem dessa iniciativa, porque a gente está realmente muito empolgada com o Desnazificando e eu acho que vai ser muito legal.